Olá, querido, querida, muito bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu creio no meu coração que você deva saber que eu sou membro de um grupo chamado Desperta Débora. Desperta Débora é um grupo que existe no mundo inteiro, composto por mulheres que se apresentam como mães, não apenas mães dos seus filhos que saíram de seus ventres ou filhos que elas adotaram, mas mães de pessoas que elas adotam em oração para interceder por essas pessoas. Amém? Normalmente causas familiares. E também existe o homem nesse grupo que é chamado de homens de coragem. São homens que, do mesmo modo como as mulheres, se colocam, se disponibilizam a orar por filhos, por seus próprios filhos e pelos filhos dos outros, no geral tornados todos eles filhos espirituais. Porque quando nós oramos por alguém, nós adotamos esse alguém e assim nos tornamos pais desse alguém pelo qual intercedemos. Amém? E quando intercedemos, nós nos colocamos entre a pessoa e aquilo que a está afligindo, ao mal que a está afligindo. Eu tenho disponibilizado no perfil do meu Facebook alguns artigos escritos por coordenações do Desperta Débora e artigos que eu gosto quando leio e eu entendo que vão abençoar outras mães, outras pessoas que porventura estejam vivenciando problemas com seus filhos, que na verdade nem só apenas mãe, né? Às vezes são os responsáveis, recebe-se crianças para tomar conta e torna-se responsável pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes. Então, nessa condição, os artigos são úteis para todos, então eu disponibilizo no Facebook em razão disso. E hoje, entretanto, eu gostaria de disponibilizar o meu próprio artigo, a minha interpretação de um texto da Bíblia Sagrada, conforme eu sempre faço nas minhas pregações. E este texto falando sobre uma situação envolvendo um pai e um filho, que é o rei Davi e um de seus filhos, o Absalão, um rapaz muito bonito, que desejou ser rei, desejou usurpar o trono do seu pai e, sem que seu pai soubesse, realizou diversas ações a fim de colocar as pessoas contra o rei e, naturalmente, assim, podendo usurpar o trono, né? Ou seja, ele adotou uma estratégia para poder, no final, usurpar o trono de Davi. Segundo o livro do profeta Samuel, no capítulo 15, é onde se encontra essa história que eu gostaria de compartilhar com você, conduzindo você, o seu pensamento, o seu coração neste momento, numa viagem muito natural, né? No nosso dia a dia, mas uma viagem que nós podemos perceber que ela é espiritual e por conta disso ela nos cobra uma postura e por conta da postura que nós aceitemos adotar, nos proporciona também benefícios. Diz assim, capítulo 15 do segundo livro do profeta Samuel. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, Absalão o chamava para si e lhe dizia: de que cidade tu és? E a pessoa respondia: de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se achegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o
e o beijava. Desta forma, Absalão fazia a todo o Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: Deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz diante do Senhor. Porque morando eu em Gesur, na Síria, fiz um voto dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei Davi: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam a respeito daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: ó rei, todo o povo de Israel segue decididamente Absalão teu filho. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-nos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance ele sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu Davi, e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído Davi com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado da tua pátria. Chegaste ontem, e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Porém, Itai respondeu ao rei Davi: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estarei eu também. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai o geteu e todos os seus homens e todas as suas crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Eis que Abiatar subiu, e também Zadok, com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graças aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, Senhor, faça de mim conforme o melhor lhe prover. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também os vossos 2 filhos, Aimás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço, e todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo:
Aitofel está entre os que conspiram com Absalão, pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Eu quero parar aqui no versículo de número 31, porque aqui está intrinsecamente aquilo que eu quero falar, né? Eu falei das mães, dos pais e falei da função deles, né? Uma batalha espiritual. Aqui está mostrando uma batalha espiritual. Aitofel, né? Ele era o conselheiro de Absalão. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão, pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Davi era pai de Absalão. Absalão queria o trono de Davi. E nós vemos nas leituras seguintes várias coisas terríveis que aconteceram com Davi a partir de Absalão, como, por exemplo, ele cometer o pecado de dormir com as esposas de Davi, seu pai, não é? Mas aqui é o início de toda uma jornada em que ele se apresentou como inimigo de seu pai. Mas não queremos falar sobre o Absalão, né? E eu falo assim, baseada em Efésios 6, que é um texto que fica sempre no entorno daqueles que oram, né? Que estão intercedendo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus, imaginando e dizendo-nos, dando-nos conta de que a oração e a intercessão é um momento de batalha, acontece pelo entendimento de uma batalha em que se encontra uma pessoa, e ou nós vamos para fazer número com ela para que ela vença aquela batalha, ou então nós vamos por ela como intercessores. E aí ele diz da necessidade de que estejamos armados para isso, não é? E eu ouso falar assim dentro dessa mensagem, porque eu estou aqui hoje falando com pessoas, falando sobre uma guerra espiritual, uma batalha espiritual dentro das casas, amém? Dentro das famílias. Você pode, de repente, pensar assim, essa mensagem que ela está trazendo é para as Déboras, para os homens de coragem. Não, eu não estou falando para essas pessoas, porque essas pessoas já sabem disso que eu estou querendo falar aqui. Eu quero falar com você, que hoje pode estar dentro de uma luta, uma batalha dentro da sua casa, e você está apenas olhando as coisas com os olhos normais, naturais. Ah, é assim mesmo, é coisa da idade. Ah, não, as pessoas são fofoqueiras mesmo e não veem o que está por trás da fofoca, não é? Ah, o adolescente é assim mesmo, rebelde, aí não vê o que está por trás da rebeldia daquele adolescente. Ah, não, é assim mesmo, quando as pessoas bebem, elas caem, elas vomitam, elas falam besteiras, né? São atropeladas, morrem e não veem o que está por trás do álcool. Né? Ah, não, as drogas estão aí, né? As pessoas usam mesmo, está na idade de usar e não veem o que está por detrás das drogas. E é isso que eu quero falar. Absalão era um dos filhos de Davi e era bonitão, né? E o diabo levantou aquele jovem. E eu vou te dizer como foi que aquele jovem foi levantado. O apóstolo Paulo diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade,
e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração, com toda a súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda a esperança, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui nós já temos a informação principal que eu gostaria de trabalhar, que é, olha, nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, né? É só a bebida que todo mundo bebe, quando é jovem bebe mesmo, aí quando chega a fase madura tá sem fígado, né? E aí a gente não sabe que tem uma potestade, que tem um principado, que tem um dominador por trás daquilo ali, de tudo mais que eu já falei aqui hoje, né? Absalão, vamos esquecer, conforme o apóstolo Paulo aqui sugere, né? Já que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, vamos esquecer o Absalão e vamos pensar na potestade, no principado que estava sobre ele naquele momento, agindo contra a casa de Davi e realizando coisas terríveis. Amém? Porém, o rei Davi nos ensina, assim como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, olha, esteja armado, seja um guerreiro, porque Davi era um guerreiro, mesmo que fosse rei de Israel, ele era um guerreiro. E para ser rei tem que ser guerreiro, amém? Para ser pai tem que ser guerreiro, para ser mãe tem que ser guerreiro, para ser esposo tem que ser guerreiro, para ser esposa tem que ser guerreiro, para ser líder tem que ser guerreiro, para ser um profissional bem-sucedido tem que ser guerreiro, para ser um proprietário de uma empresa tem que ser guerreiro, para ser um industrial, para ser um taxista, para ser uma pessoa que está precisando vencer, tem que ser guerreiro para conseguir ser um vencedor efetivamente. Amém? E aí o apóstolo Paulo vai nos diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Aí ele diz, olha, para tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito. A palavra de Deus é o capacete da salvação e a espada do Espírito, que faz parte da armadura de Deus, né? O escudo da fé é o que vai apagar os dardos inflamados do maligno. Os pés têm que estar calçados na preparação. A gente não pode estar descalço para pisar em um caco de vidro, se machucar e aí ter que sair da batalha. Amém? Tem que andar protegido, né? Quando a gente fala para os jovens, olha, cuidado, o governo distribui preservativos, mas eu vou distribuir a informação, a verdade. A verdade é, você pode, mesmo que usando um preservativo, pode adquirir diversas outras enfermidades. Amém? O preservativo é só para o que foi inculcado na cabeça das pessoas, né? Para que elas não gerem filhos. E, óbvio, no bojo também evite a contaminação por HIV. Mas há outras tantas enfermidades, muitas delas produzidas pelas enzimas da boca, não é? As bactérias que estão na saliva, que estão na boca. Não é? Nós tivemos aí um ator muito famoso que declarou de uma enfermidade que ele adquiriu pela prática de sexo oral. Então, há várias e várias e várias enfermidades nessa coisa da prática sexual, e eu falo assim porque eu sou uma divulgadora da palavra contida na Bíblia Sagrada. A Bíblia é uma mini biblioteca, são vários livros, amém? E nessa mini biblioteca nós vemos diversos conselhos e diversas informações que, se colocadas em prática, evitam muitos problemas. E a Bíblia fala a respeito da prostituição, fala da prática do sexo do modo equivocado, do modo errado, o sexo fora do casamento, o sexo com animais, o sexo praticado entre parentes,
o sexo praticado fora do casamento, o sexo sem que tenha havido casamento, ou seja, fornicação, né? O sexo praticado com pessoas que vivem do sexo, ganham dinheiro com aquilo ali, e até que não ganham dinheiro, né? A gente sabe disso, somente no carnaval a gente vai ver muito disso, né? Pessoas que fazem questão de se apresentarem como prostitutas e agora prostitutos também. Não tem a troca de dinheiro, não tem dinheiro envolvido na história, é o mero prazer que a pessoa tem de fazer do seu corpo o que bem entenda. Mas a Bíblia fala contrariamente a isso. Então, nós falamos para os nossos queridos, os nossos filhos espirituais, filhos adotivos e filhos nativos, naturais, sobre essa perspectiva desse dano que se pode colher com essa prática desenfreada e pecaminosa. Amém, querido, querida? A gente tem que falar assim, às vezes as pessoas ficam aborrecidas com a gente, mas a gente está propagando a palavra de Deus. Não estamos falando nada que não esteja na Bíblia. Não é a minha Bíblia, não é o meu evangelho, não é outro evangelho, senão o evangelho de Cristo Jesus que eu estou pregando. Então, ele fala aqui, tende cingidos os vossos lombos com a verdade, mas antes ele diz, estai, pois, firmes. Nós temos que estar firmes. Nós não podemos ceder. Não, agora é assim mesmo. Os jovens, se a gente não fizer o que eles querem, eles batem na gente, eles matam a gente, eles passam por cima da gente. Ou, em nome de Jesus, façamos o que o rei Davi fez. Amém? Eu vou falar o que o rei Davi fez. Mas para fazer, está escrito isso aqui. E aí ele vira e diz... O rei Davi diz, ele fala assim, ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Davi está orando a Deus e falando com Deus, amém? E é isso que nós temos que fazer com a armadura, armados espiritualmente, nos posicionando como guerreiros, como homens e mulheres que sabem em quem tem crido, que sabem que existe uma batalha, que não vivem pura e simplesmente. Né? Aqui na casa de Davi foi levantada uma potestade, um principado, amém? Um dominador. Aquele jovem estava dominado por um demônio de grande poder, de grande estatura. Mas Davi, mais sábio, fez o que ele fez, o que as Déboras fazem, que os homens de coragem também fazem. Oraram a Deus e disseram, ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Qual é o seu Aitofel, meu querido e minha querida? Qual é o seu Aitofel? As drogas? A bebida? A prostituição? Seu filho está na criminalidade? Está na prostituição? Seu marido está adulterando? Qual é o seu Aitofel? O desemprego? Qual é o seu Aitofel? Aitofel é um demônio. Amém? Lute contra ele em oração. Mas para vencermos com as nossas orações, precisamos saber o que estamos fazendo. Nós não podemos nos colocar para orar sem saber a quem estamos nos dirigindo a todo mundo. Todo mundo que passa a gente pede para orar, né? Pede em todas as religiões, ajuda em todas as religiões. Eu já entrei num táxi uma vez que tinha todo tipo de identificação de, como é que se diz? De fé do motorista. E é terrível, né? Porque no final das contas, quando ele precisar, ele não pode contar com ninguém daqueles em quem ele coloca a confiança dele, que na verdade nem existe. E se existisse a confiança dele, seria um só. Por isso que Deus é um só. Amém? E o Senhor Deus quer que você diga a ele o que Davi falou. Ó Senhor,
peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Vira para esse problema e diga: Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor transtorne em loucura o conselho desse Aitofel. Que caia por terra esse Aitofel, em nome de Jesus. Amém? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Nem sempre os principados e as potestades e os dominadores se apresentam só porque os pais estão fazendo traquinagem. Às vezes, esses Aitoféus, esses principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, se levantam também pela bondade, pelos atos bons praticados pelas pessoas. Amém? Por isso, quando a gente prega a palavra, a gente prega para todo mundo. Porque todo mundo precisa de Deus, todo mundo precisa orar, todo mundo precisa aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, todo mundo precisa ter o seu nome escrito no livro da vida, porque todos nós vamos morrer e antes de morrer temos que saber para onde vamos, temos que ter o nosso passaporte carimbado antes de morrer, para não termos a perda do nosso tempo constatado. Opa, vivi 70 anos e vim para o inferno, única e exclusivamente porque eu simplesmente não aceitei a orientação, não aceitei me quebrantar, não aceitei Deus, não aceitei a Jesus, preferi ficar lá adorando as imagens, preferi ficar lá batendo o tambor, preferi ficar lá nas loucurinhas que ensinam os horóscopos, as leituras de mão e tantas coisas, querida. Eu já fui isso tudo que eu falo nas minhas mensagens. Eu não estou criticando a crença de ninguém, mas por experiência própria eu digo, é um tempo enorme que se perde quando se tem uma possibilidade real e efetiva de dizer: ó Senhor, transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Ó Senhor, não estou te mandando não, Deus, porque eu não mando no Senhor, o Senhor é que manda em mim. Ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel, o conselho de quem quer que seja, potestade que seja, principado que seja, dominador que seja, que está aconselhando fulano ou ciclano ou beltrano, e fulano ou ciclano ou beltrano está endemoniado ou endemoniada, perturbando, atrapalhando. Amém? Em nome de Jesus. Esta é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Espero que você tenha entendido. E eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu deixo aqui a minha oração registrada em favor da pessoa, Deus, que o Senhor atraiu para ouvir esta mensagem. Que na minha insuficiência pode não ter sido o bastante para que ela entenda que há uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, por trás de muitas coisas que acontecem na vida dela, mas que ela entenda que ela é chamada como guerreira, ela é chamada para se santificar para fazer a batalha, porque sem a santificação ela perde a batalha, mas se ela está santificada, sabendo em quem ela tem crido, sabendo a quem que ela deve se dirigir, e sabendo orar, sabendo que ela tem que orar, sabendo que ela tem que se posicionar com sabedoria, se posicionar com jeito de gente que leva a vida a sério. E então ela vai estar diante do Senhor como uma guerreira, um guerreiro que vence todas as batalhas, não porque ela é grandona, ela é maravilhosa ou ele é maravilhoso, mas porque o Senhor se levanta contra todos os Aitoféus e os coloca debaixo dos teus pés. E eu peço que assim seja com essa pessoa, Pai. Que o Senhor a instrua pelo teu Espírito, que o Senhor a oriente, que o Senhor a posicione e que o Senhor, meu Deus, a coloque no lugar que ela tem que estar, como guerreira do Senhor, como se colocou o rei Davi. Ele foi ao Senhor, ele poderia se lançar contra o seu filho, ele certamente ganharia a parada. Mas ele foi ao Senhor, e ao Senhor ele foi e fez exatamente o pedido que ele tinha que fazer. Ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Em nome de Jesus eu te peço isso, Pai. Peço com respeito à minha própria vida,
que os Aitoféus da minha